Eu sou o profeta de Deus, o Anderson Silva. Eu tenho uma palavra de Deus extraída, baseada no livro da revelação do Apocalipse. Apocalipse, palavra grega que quer dizer revelação. É o último livro da Bíblia que encerra o canô do Novo Testamento. No livro da revelação do Apocalipse, começando do capítulo 22, a partir do versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que se prostituem e os homicidas. Eu quero falar dos que se prostituem. Ficarão de fora. Ficarão de fora de onde? Ficarão de fora do reino de Deus, porque há 7 dispensações na Bíblia Sagrada. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. A quarta dispensação é a dispensação da promessa. A quinta dispensação é a dispensação da lei. A sexta dispensação é a dispensação da graça, a qual nós estamos. A sexta dispensação é a dispensação da graça, que quer dizer um favor imerecido. São João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sétima dispensação será a dispensação do reino ou milenar. Quando a Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 22, 15, a qual relata-nos que ficarão de fora do reino milenar de Cristo, que será estabelecida em Jerusalém, a qual em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6, bem-aventurado é aquele que participar da primeira ressurreição. Então, queridos, essa primeira ressurreição aponta o arrebatamento da igreja e logo após os 7 anos de bodas com Cristo, aqueles que farão parte da primeira ressurreição, que aponta-nos o arrebatamento da igreja. Aqueles que serão arrebatados estarão 7 anos com Cristo em suas bodas. E também fala dos 7 anos da grande tribulação, porque muitos vão ficar no arrebatamento da igreja e vão participar dos 7 anos da grande tribulação. Voltando, Apocalipse capítulo 22, 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas e os que prostituem, porque todos aqueles que se prostituem não herdarão o reino milenar de Cristo. Quais são os que se prostituem? É bem claro as escrituras. Prostituição fala da prática do homossexualismo e da prática do lesbianismo. Sexo fora do casamento é prostituição. Ficarão de fora os fornicários. Enfim, prostituição. Eu tenho visto mulher com mulher se beijando. Vocês acham? Porque muitos aprovam 2 mulheres se beijando em plena praça pública, principalmente os nossos filhos que estão na escola, sendo educados pelos nossos professores. Agora imagine, durante o recreio, 2 jovens se beijando na boca, e as nossas crianças, os nossos adolescentes vendo isto, vendo este quadro. 2 mulheres se beijando na boca, 2 homens se beijando na boca, e Deus ele está irado com esta prática. A prática do homossexualismo e a prática do lesbianismo. Prática do homossexualismo é 2 homens gays se beijando na boca, se relacionando.
Em Gênesis 2 ratifica-nos a palavra que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou dois homens. Deus não criou duas mulheres. Hoje em dia, o que nós estamos mais vendo é homem com homem e mulher com mulher. Deus ele está irado com essas coisas. E por essa tal causa que Deus está enviando tsunami. Deus está enviando maremotos na face da terra. Porque Deus está irado. Em Êxodo capítulo 22, 2, na parte B e na parte C, diz o próprio Deus que Deus visitaria a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Deus visitaria as maldades dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Porque duas mulheres se beijando aborrecem a Deus. Duas mulheres se beijando em hotel. Duas mulheres transando. Dois homens se beijando. Dois homens transando. Isso aborrece a Deus, o Criador dos céus e da terra. Bandido roubando, assaltando, homens matando uns aos outros, mulheres matando uma às outras. E Deus não está se agradando de assassinatos na terra. Deus ele está enojado disso. Deus está enviando essa chuva de vento, de tornado, essa chuva de granizo que tem atingido o nosso Brasil. Deus ele está irado. Eu, profeta, o Anderson Silva, vos deixo esta palavra. 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu, profeta de Deus, o Anderson Silva, vos deixo esta palavra, em nome de Jesus.